Olá, navegante! Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso EAD. Estamos na sexta aula e hoje nós vamos tratar sobre guerra e paz. Antes disso, quero pedir para vocês deixar o joinha, fazer o seu comentário e compartilhar esse conteúdo para chegar a mais pessoas. Antes de tudo, também vamos rezar, entregando esse momento de aprofundamento da fé católica, da doutrina e dos princípios e valores cristãos sobre a doutrina social da Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, vamos ao nosso tema de hoje, guerra e paz. Mas o que a Igreja tem a falar sobre isso, afinal? Em primeiro lugar, que nós somos aqueles que querem, por primeiro, promover a paz, porque nós somos filhos do Deus da paz. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Então esse é o nosso primeiro desejo, sobretudo, que todos tenham paz, não só nós, mas o mundo inteiro, todos os povos, porque nós comunicamos e proclamamos a vinda e a vida do príncipe da paz. A nossa mensagem de boa nova do Evangelho é sempre de paz. Agora, na busca pela paz, muitas vezes nós vamos nos deparar com a necessidade da guerra de defesa. Mas também, de outro lado, nós temos a guerra injusta, da qual nós vamos falar também. Em primeiro lugar, a gente precisa fazer a diferença entre o que seria guerra justa e injusta. No compêndio da doutrina social da Igreja, nós vamos ver o esclarecimento sobre isso também no Catecismo da Igreja Católica. E lembrando que nós exploramos na última aula a questão dos direitos humanos, da dignidade da pessoa humana, da luta pela dignidade dos povos, etc. E agora nós precisamos entender que essa justiça da guerra está relacionada aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana. Não é um simples revanchismo, eu não gosto do outro, sei lá, los hermanos, não gostamos deles, vamos lá e vamos atacar. Peraí, não é bem assim. Porque isso seria uma guerra viciosa, passional e injusta. E aí onde nós vamos identificar alguns princípios importantes. Para saber se uma guerra é injusta, nós precisamos estabelecer um princípio de proporcionalidade, de correspondência a ações agressoras que fazem contra nós. Vamos dar aqui um exemplo de legítima defesa. Um camarada chega para mim com um pedaço de pau para poder me bater. Ora, aquele pedaço de pau pode me agredir fisicamente e causar um dano à minha vida, certamente. Mas, ao mesmo tempo, se eu pego um fuzil e aponto para ele e começo a atirar, dou 30 tiros nele, bem, peraí, alguma coisa está desproporcional aqui. Alguma coisa está fora do lugar. Você pode até ter matado a pessoa que estava querendo tirar a sua vida com um pedaço de pau. Mas existe uma desproporcionalidade. Porque se a pessoa estava com um pedaço de pau, poderia ser imobilizada simplesmente com alguns disparos mais precisos, táticos, de forma que você preservasse a vida do sujeito. Inclusive, na legítima defesa, esse princípio de proporcionalidade é julgado. Quando você comete uma ação que você alega ser legítima defesa, o juiz vai saber se você foi proporcional à ação. Você viu que ele não tinha uma outra arma, não tinha um outro meio de defesa, só lhe apresentou um pedaço de pau para lhe bater e você deu 30 tiros no tronco dele, na cabeça dele, então você atirou passionalmente. E você pode perder aí, no caso, a alegação de legítima defesa pela desproporcionalidade, porque você foi passional. Ou seja, foi mais do que defesa. Já foi um ato de ira ou medo excessivo e você foi impreciso. Enfim, você poderia até em sua defesa alegar tantas outras coisas, mas em si o princípio de proporcionalidade está faltando aqui. Agora imaginem o mesmo para a guerra. Universalmente esse princípio vale. Você precisa ter essa proporcionalidade para julgar as coisas. A ação do agressor requer uma guerra de fato? Requer um ataque? Existem meios diplomáticos, negociações, pressões internacionais, através de organismos internacionais, para poder estabelecer novamente a ordem nas nossas relações?
e ajudar aquele povo também em seus direitos humanos? Isso é fundamental, viu? Porque vamos procurar analisar o contexto das guerras modernas também. A partir disso, vamos olhar para ver se realmente as guerras são justas. E, por exemplo, Santo Agostinho, na Cidade de Deus, quando vai falar de guerra justa, ele vai elencar diversos critérios. Por exemplo, não é só justificar uma guerra. Justificar uma guerra não é suficiente para ela ser justa. Por exemplo, você pode chegar e dizer, olha, o meu inimigo está com um arsenal nuclear guardado contra mim. Ok, você tem provas? Tenho indícios, tenho evidências. Ok. Eu tenho uma justificativa para a guerra? Parece que sim, né? Mas será que isso é o mais justo, o mais sábio? Talvez sim. Vamos discutir isso daqui. Mas suponhamos que você vai lá sem ter provas mais contundentes, tem algumas evidências, e lança um ataque que mate milhões e milhões de pessoas. Espero que não seja Trump, Obama ou Bush mandando mensagem aqui agora. Mas você tem aí diante dos olhos uma justificativa para a guerra, não necessariamente uma ação que possa ser justificada. Por exemplo, porque se você ataca uma bomba atômica imediatamente e mata milhões de inocentes civis, né, você pode ter cometido um ato desproporcional, sem provas concretas, e além do mais, você justificou um ato tão absurdo quanto o seu inimigo planejava, né? Matar inocentes civis por aquilo que o outro estava planejando fazer contra você. Ah, mas precisava defender. Será que essa era a melhor forma de defender? Será que destruir o arsenal nuclear não era suficiente, né? Fazer um alvo mais preciso, evitando a morte de milhões de pessoas? Depois, quando se pratica a guerra, existem formas de fazê-la injusta. Você pode ter um motivo justo, você pode justificar a guerra através disso. Mas quando você pratica a guerra, você pode ser passional, você pode ser destrutivo, você pode prejudicar mais aquela sociedade do que ela já estava prejudicada. Imagine que aquela nação não consiga se reconstruir depois da guerra. Você foi tão destrutivo para aquela nação, para aquela pátria, que ela não consegue se reerguer, não consegue estabelecer democracia, não consegue organizar seu sistema judiciário, legislativo, executivo, não consegue ter condições econômicas de reconstrução, e você retarda os fenômenos sociais positivos por décadas a fio, por causa daquela guerra que foi desproporcional e injusta. Porque Santo Agostinho diz que quando alguém produz a guerra, precisa prever já a reconstrução, o restabelecimento da paz, da ordem, ajudar o inimigo, ajudar aquele que foi dominado pela guerra, para poder ele se reerguer na sua dignidade. Olha só o que Santo Agostinho está falando. Está falando que muitas vezes a guerra vai ser necessária para promover a paz entre os povos. Mas quando você faz a guerra contra o seu inimigo, você tem até direito ao espólio, diz Santo Agostinho. Porque aquele espólio vai servir para quê? Para reconstruir aquela nação e depois para arcar com os custos da guerra que promoveu a paz entre as nações. Então, no domínio, no caso ali, o vencedor tem a obrigação de, por compaixão à nação que foi agredida, de ser reconstruída, de ser restabelecida na sua ordem política e social. E aí, a guerra só pode ser justa se ela tem um motivo justo e não simplesmente justificado. Porque eu posso justificar fazer uma ação, como aquela que eu dei para vocês, de fuzilar alguém que está com um pedaço de pau para me agredir. Eu justifiquei, mas não necessariamente foi justo, certo? Então vamos diferenciar justificativa de coisa justa. Então você precisa ter um motivo justo, não simplesmente justificar. Depois, a sua ação precisa ser justa. A sua situação de guerra, na execução dos seus atos, deve produzir a justiça no final, restabelecê-la.
e não deixar um buraco negro que continua devorando a dignidade das pessoas envolvidas naquela guerra. Porque senão, melhor não ter começado uma guerra, se não é para restabelecer a paz, se não é para ajudar os povos. Isso vai se tornar um dilema, inclusive nos tempos modernos. Porque quantas guerras já foram justificadas, né? E no final das contas, apesar de justificadas, não foram justas, porque os povos não têm paz até hoje. Vamos olhar para o Oriente Médio, tem guerras injustas ali. Foram justificadas, terrorismo, nos atacaram, armas químicas, que depois, enfim, armas químicas que foram desmentidas, né, por diversas fontes, que foi uma coisa que se tinha evidência, mas não se tinha certeza. E aí? Olha só o estrago que já fez. O Oriente Médio se incendiou todo depois disso. E aí? Enfim, mas alguns terroristas saíram de cena, o Estado Islâmico agora desapareceu. Ótimo, 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 que bom. Mas agora precisa fazer outro papel, que é reconstruir, ajudar esses povos a reconquistar a paz social, o seu bem comum, porque senão o serviço não está terminado. É uma guerra que não terminou. É uma guerra inacabada. Para Santo Agostinho, no conceito de guerra justa, é uma guerra inacabada. Esse conceito de guerra justa vai ser bastante polêmico para os historiadores, porque se entende, em geral, por essa expressão, aquela guerra que era justificada para defender a cristandade, o catolicismo. Mas quem estuda com honestidade e seriedade Cidade de Deus de Santo Agostinho, que vai servir de apanágio para a doutrina da igreja no que diz respeito à guerra e paz, vai entender perfeitamente que ele não está falando de simplesmente uma guerra em favor da cristandade. Ele está usando simplesmente dos princípios e valores cristãos para falar de justiça, para falar de coisas que são realmente humanas. E não tem nada ali para simplesmente defender a religião, né? Porque Santo Agostinho, inclusive, na Cidade de Deus, vai dizer que os cristãos precisam conviver bem com os pagãos em sociedade, viver em harmonia com a diversidade das expressões de fé e da religião. Ou seja, na Cidade de Deus já se fala de tolerância entre os diferentes. Como pode então alguém chegar e dizer que Santo Agostinho está falando de guerra justa simplesmente por uma defesa do cristianismo pela guerra? Não é bem isso. E isso é uma visão, é uma hermenêutica negativa da igreja que alguns historiadores produzem, às vezes por influências marxistas também. Então nós vimos aqui que a guerra ela pode ser injusta quando ela tem fundamentos passionais, de vingança, de ódio, de repulsa à etnia, à raça, à religião, etc. Agora, a guerra justa ela não funciona assim, ela sempre tem uma justificativa da justiça, do bem, do restabelecimento da ordem social, da defesa dos mais fracos, dos inocentes, daqueles que são oprimidos por algum poder que está roubando as liberdades, enfim, tantas outras coisas, os direitos humanos de modo geral. Por isso, dentro da ordem internacional, nós precisamos ter uma vigilância dos povos positiva, que não significa interferência na vida dos estados, das nações e nas suas peculiaridades, mas significa uma vigilância em favor dos direitos humanos. Ou seja, cada nação olhará pela outra pensando no bem, né, daquela outra. De uma única pátria, de uma única nação, todos os povos devem ter compaixão, olhar para ela e ver no que podem ajudar. Em primeiro lugar, é preciso sempre olhar a questão diplomática. É preciso trabalhar o diálogo entre as partes. Tentar, pela pressão política, pressão internacional, pressões econômicas, conseguir arguir o teu inimigo de que ele precisa mudar de postura em favor dos direitos humanos, em favor do seu próprio povo, da sua nação, e restabelecer a paz social, o desenvolvimento e daí por diante. Uma outra coisa muito importante é entender os povos e culturas para que a coisa não seja atropelada. Porque muitas vezes você pode olhar para o Oriente e querer ler aquela realidade com os olhos do Ocidente. Você precisa entender a cultura oriental, por exemplo, para saber como que você deve agir com esses povos, né?
Eles não têm, certamente, por tradição, o mesmo conceito de democracia que nós. Eles não têm o mesmo conceito de sociedade que nós. Então, peraí, vamos dialogar com essas sociedades e tentar, a partir, principalmente, de um diálogo amigo, convencê-los de que há passos a serem desenvolvidos a fim de defender os direitos humanos. Quem sabe, ao longo de décadas, isso vai sendo possível. Espero que não seja Osama Bin Laden e Estado Islâmico mandando mensagem aqui já chateado comigo, já chateados comigo. Então, assim, é importante entender a cultura dos povos, porque assim você vai conseguir lidar com eles, né? Dialogar em primeiro lugar e depois atuar em defesa dos direitos humanos. Existem coisas que estão fundamentadas em princípios religiosos, outras em questões sociais e culturais da tradição daqueles povos, e nós precisamos trabalhar com todos esses elementos para não produzir injustiça, porque você não pode simplesmente impor a tua visão de mundo de uma maneira agressiva, sem que haja, em primeiro lugar, um diálogo construtivo para ajudar esses povos a ver um outro lado da moeda, né? Ver o outro lado do mundo, ver se esses valores não podem valer para eles também. Ah, padre, mas esse diálogo nem sempre dá certo, isso nem sempre funciona, mas o processo de mudança dos povos não é um processo rápido. Nós estamos acostumados a viver na velocidade dos eventos. Nesse tempo que nós vivemos, tudo é muito rápido, né? Tudo muda velozmente, mas a cultura, né, os valores, os princípios não são transformados, não são desenvolvidos em poucos anos. Isso às vezes leva décadas, até séculos. Então precisamos construir relações positivas para poder ensinar os povos que estão ainda limitados na consciência sobre os direitos humanos, para que cheguem até essa consciência. Não é a primeira coisa que devemos pensar, vamos fazer a guerra e destruí-los de uma vez. Não é isso, né? A gente não pode pensar dessa forma, porque senão seria simplesmente uma imposição cultural e histórica da nossa visão de mundo a eles. E isso não ajuda em nada, porque eles poderiam fazer o mesmo conosco. Porque se eu uso essa justificativa, eu quero impor a minha visão de democracia, a minha visão de mundo a essas pessoas, bem, e isso pode ser um princípio também que, no fundo, vale para você também. Quando eles pensarem assim, eu quero ver o mundo como nós vemos, né? Eu quero ver o Ocidente como nós compreendemos o Oriente. E aí? Ou seja, precisamos ter aqui um motivo justo para atuar diante dessas situações de guerra. Então, na guerra, no caso, antecede sempre o diálogo. Até nos povos antigos, os mensageiros da paz, né? Os mensageiros dos reis iam para antes negociar, tratar do que era possível resolver na conversa, né? Agora, se nós podemos ajudar num processo de diálogo a desenvolver esses povos, vamos fazê-lo, né? Vamos incentivá-los a mudar a sua visão. Se nós achamos que tudo isso que nós vivemos é um valor, são princípios a serem seguidos por todos os seres humanos, então vamos procurar convencê-los disso. Mas não impor pela guerra. Isso não é um caminho certo, não é um caminho justo. Agora, se direitos humanos estão sendo violados gravemente, pessoas estão sendo mortas num genocídio, aí entram outras questões, né? Mas se aquela nação, aquele país tem paz, tem estabilidade social, direitos humanos estão sendo respeitados, então, por mais que eles tenham um sistema político diverso, um sistema econômico diferente, vamos tentar resolver as coisas pelo diálogo. A partir do momento que eles começam a violar os direitos humanos, começam as pressões mais fortes, economicamente, por organismos internacionais e daí por diante. Ou seja, nós temos diversos caminhos antes da guerra. Por isso que, em primeiro lugar, nós vamos ver dentro do cenário internacional sempre o debate que dura por anos com uma nação para resolver um problema. Depois de 5, 6, 7 anos de debates, de repente vem uma ação propriamente militar para poder defender direitos humanos quando a coisa se agravou e não se resolveu pelo diálogo.
E aí nós vamos identificar a prática da guerra, como falei antes para vocês. A prática da guerra vai definir no final se ela foi justa ou não, porque não bastou o motivo justo. É preciso também uma prática justa, não passional, piedade e compaixão pelo inimigo, ou seja, não matar por paixão, por ira, por ódio, por orgulho, pelo simples desejo de vencer, mas por produzir a paz realmente social. O inimigo agressor nem sempre vai sobreviver, nem sempre se poderá defender a vida dele, e isso é lamentável, mas é preciso travar o inimigo agressor. O Papa Francisco uma vez falou isso sobre o Estado Islâmico, há alguns anos atrás, quando a crise estava no seu auge. Ele disse: é preciso travar o inimigo agressor. Foi uma palavra diplomática do Papa Francisco como chefe de Estado. Foi uma mensagem que ele deu para o mundo, para as nações envolvidas no diálogo. Ou seja, é preciso atuar, não ficar parado nesse caso, porque pessoas inocentes estão morrendo. Existem verdadeiras violações ao direito humano, aos direitos fundamentais. E nesse caso não se pode esperar. Então exige uma situação de urgência. Veja que interessante, né? O Papa Francisco, que tanto fala da paz, que tanto a defende, chegou uma hora que ele falou sobre a legítima defesa da guerra, né? Daquela nação oprimida por um Estado Islâmico que queria, por um golpe religioso e político, oprimir a cristãos e todos aqueles que pensavam diferente. E daí nós vemos que um Papa que prega tanto a paz também fala sobre a necessidade de promover a paz através dessa trava do inimigo agressor. E ora, não se trava o inimigo agressor com flores, né? Não se trava o inimigo agressor simplesmente com palavras bonitas, com um discurso, mas com a mesma proporcionalidade que ele usa, obviamente. E se ele usa o armamento, por questão de proporcionalidade, né? Se usará armamento também, e não beijos e abraços. Agora, em relação ao armamentismo, né? A Igreja tem uma condenação muito clara à corrida armamentista, porque ela gera um desequilíbrio entre as partes, que começam a atuar por medo um do outro. E, na verdade, o que acontece é que isso traz ainda mais o ritmo crescente de violência das palavras e, inclusive, da integridade dos povos. Então, a corrida armamentista atende a interesses da indústria bélica, certamente, que está lucrando muito com a guerra de palavras e com as ameaças e tudo mais. E, depois, também atende a interesses escusos, que muitas vezes nós não sabemos, né? E que podem não ter a ver com o bem comum e com os direitos humanos. A corrida armamentista é prejudicial sempre, porque ela gera desequilíbrio entre as partes. O ideal é sempre construir, sobre toda a ameaça de uma corrida armamentista, o diálogo, para poder chegar a um senso comum de que a paz é o melhor caminho para todos, não vai ser benéfico para ninguém. Certo? Agora, no momento em que a legítima defesa se faz necessária, certamente é preciso se armar e se preparar com proporcionalidade contra o seu inimigo. Como saber se estamos diante de uma corrida armamentista? Quando isso tem uma desproporcionalidade. Vamos supor, nós temos um equilíbrio de armamentos entre duas potências, entre duas nações, mas de repente sobe em 20% a sua capacidade armamentista, sem justificativa razoável. Aí o outro vai lá e sobe 30%, já que o outro subiu 20% sua capacidade armamentista. Aí o outro viu que subiu 30% do outro lado, aí ele sobe mais 50% a sua capacidade. Peraí, o que está acontecendo aqui? Um está dando mensagem para o outro, implicitamente, e se ameaçando. O que está acontecendo? Vamos sentar na mesa e dialogar. Eu não estou me armando contra você. Não está se armando contra mim? Então, por que você está aumentando sua capacidade armamentista? Porque temos outras ameaças. Então você coloque essas ameaças na mesa, porque eu quero a paz tanto quanto você. Se você tem um inimigo, eu quero lutar também pela sua paz. Olha só, olha o caminho da paz aí, já se apresentando. O diálogo é fundamental para chegar a um senso comum do que realmente está acontecendo, mas nem sempre essa corrida armamentista está atendendo, de fato, ao interesse pela paz e pela legítima defesa. O Papa Francisco,
como o Papa Bento XVI, como o Papa João Paulo II, sempre denunciaram os crimes, né, escondidos da indústria bélica, que alimenta a guerra através do seu lobby, dos bastidores políticos, simplesmente para lucrar. Tem gente que ganha dinheiro com sangue, meus irmãos. Tem gente que ganha dinheiro com guerras. Promove até mesmo milícias e paramilitares em países para gerar uma situação de guerra e fazer a indústria bélica andar para frente. Então isso é grave demais. A igreja precisa denunciar profeticamente isso. A questão armamentista também é um tema relevante para a nação ao seu interno. Porque, por exemplo, nós podemos ter dentro de uma nação uma guerra civil, né? O que é uma ameaça à paz de uma nação também. E a corrida armamentista dentro de uma nação para uma luta entre irmãos é uma preocupação sempre, né? Se você arma as pessoas se preparando para uma luta contra possíveis inimigos dentro de uma nação, se isso não tem justificativa real, isso está gerando já uma guerra civil. Já é um primeiro passo para ela. Uma coisa é quando você sabe que tem um inimigo real armado proporcionalmente para lhe agredir. Mas quando você não tem inimigos armados, paramilitares, milícias, políticas, movimentos sociais se preparando para a tomada do poder de forma armada, você não tem justificativa real para uma defesa. E a partir, inclusive, dos civis. Porque se você tem instituições bem preparadas, né, forças militares, se você tem estruturas de segurança nacional que vêm antes de tudo isso, você não precisa armar a população. Porque, em primeiro lugar, vêm as forças institucionais. Essas são as primeiras. Mas o poder dessas forças foi tomado por ideologias. Então é preciso tirar do circuito desse poder militar aqueles que estão ameaçando a paz da pátria, realmente, né? Aí é outra questão, que precisa se purificar as forças militares de qualquer ameaça à segurança nacional e não simplesmente achar que, eu acho que as forças militares não darão conta porque, enfim, peraí, então você não acredita nas forças nacionais do seu próprio país? Então tem alguma coisa acontecendo lá dentro? Então explique, prove isso e vamos regularizar a situação dessas forças, porque o país precisa de estabilidade e paz e não precisa de pessoas armadas para se combaterem umas às outras. Mas o armamento não é para uma guerra civil, é para legítima defesa? É possível, e a igreja entende perfeitamente que isso é possível. E não condena isso. Agora, uma coisa é bem diferente quando se pretende armar-se de maneira desproporcional. Você não precisa de uma bazuca para defender a sua fazenda, até porque você não vai precisar explodir um tanque invadindo a sua fazenda, porque somente, um exército paramilitar vão utilizar um tanque para invadir a sua fazenda. Um ladrão não precisa ter um tiro de bazuca na sua cabeça para poder ser impedido, né? Então tem que ter um armamento proporcional para defender seus bens e propriedades, sim, de possíveis agressores à sua vida e da sua família e das suas propriedades. Isso é possível, compreensível, mas não uma corrida armamentista civil, né, que não corresponde ao seu dever social. Né? O seu dever social é proteger-se. Proteger a nação é um dever das forças de segurança nacional, das forças militares. Nossos impostos já pagam essas pessoas para isso, né? Numa situação de guerra, isso pode ser diferente, ok? Na situação onde o país está numa guerra, seja contra uma outra nação, ou seja, uma guerra civil, isso já muda radicalmente. Quando você tem inimigos, paramilitares, milícias atuando dentro de uma nação para destruir a sua paz, bem, você precisa fazer uma legítima defesa da pátria. É possível que não só as forças militares, mas as forças civis também sejam utilizadas para a defesa dos interesses da nação. Já são outros 500. Mas se não tem um cenário desse, não justifica armar a população desproporcionalmente para um inimigo que ainda é fictício segundo essas proporções. Entendam? Segundo essas proporções. Se é simplesmente um inimigo ideológico,
discursivo, político, cultural, você vai combater nesse nível. O dia que você tiver indícios de que o cenário está mudando para uma agressão à integridade da nação e da sua paz, aí muda também a tática e a estratégia em defesa dos bens da nação, do bem comum. Olha só quantos princípios, olha só quantos princípios maravilhosos para poder olhar a realidade da guerra e da paz. E no fim de tudo, a igreja quer o quê? A paz. Nós queremos o quê? A paz. E isso nos basta, porque nós somos filhos do Deus da paz. Bem-aventurados os que promovem a paz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Se eu sou católico, se eu sou cristão e não acredito nisso, então o que nós estamos fazendo aqui, por favor, né? Então penso que nós encerramos a aula de hoje, o nosso tema, e podemos retomar qualquer coisa desses princípios nas próximas aulas. Estamos perto do fim do nosso curso, né? Temos aí 3 aulas pela frente. Vou falar na próxima aula sobre o certificado. Vou dar um retorno para vocês sobre isso, para que nós possamos acertar os detalhes de como seria para poder emiti-lo. Agradeço a participação de todos. Deixo a palavra-chave, que é guerra justa. A palavra-chave de hoje é guerra justa, ok? Então nos vemos no sábado às 8h30 da noite, tratando de mais um tema maravilhoso sobre o compêndio da doutrina social da igreja. Não deixe de divulgar. E valeu!